Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a igreja do futuro e o futuro da igreja. É o nosso tema. Vamos trabalhar um pouco isso aqui. Para nós pensarmos o futuro, nós temos que lembrar um pouco também do passado. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Olha a genialidade disso. Você hoje, essa igreja hoje, é a igreja do futuro, para aquelas pessoas que estavam lá no passado. Você fala, puxa, mas isso faz toda a diferença. Você lembrar que hoje, um dia alguém imaginou que quando chegasse nesse momento ia ser de um jeito, e de repente foi de outro completamente diferente. E hoje nós vamos imaginar como vai ser daqui a um tempo. Talvez seja completamente diferente. Mas se nós fizermos uma boa análise, muitas coisas nós vamos conseguir chegar lá. A igreja e o futuro. Qual é a igreja do futuro e qual é o futuro da igreja? Qual é a igreja do futuro e qual é o futuro da igreja? Vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui. Pode passar, Rubem, por favor. Vamos fazer uma análise prévia aqui. Daqui a pouco vamos ler o texto bíblico. Se já quiser ir preparando aí, Apocalipse capítulo 3. Você é a soma de tudo que você viveu até aqui e a perspectiva do que você vai viver no futuro. Uma igreja é a soma de tudo que ela viveu até aqui, 61 anos, e a sua perspectiva de futuro. São as duas coisas que nos definem. E uma coisa que nós não podemos perder de vista é que nós somos autores da nossa história. Quando Deus te deu vida, Ele te deu vida com um propósito. E Ele te deu vida para você viver. Não é simplesmente para você passar por essa terra, mas para você fazer a diferença por onde você passar. Quando nós visualizamos o futuro, nós estamos nos programando para atingir aquilo que nós sonhamos e desejamos. Se nós não olharmos para o futuro, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Aí vira o que uma certa presidenta disse. Não vamos estabelecer uma meta. E quando a gente atingir uma meta, a gente dobra a meta. Como? Que você dobra uma coisa que você não sabe o que é. Quando a gente olha para o futuro, a gente define onde nós queremos chegar. E com base nisso, nós nos programamos para atingir esses objetivos. Qual vai ser a nossa igreja do futuro? Daqui 20 anos. Uma parte dessa história nós não temos como influenciar. Mas aquela parte que nos cabe, a igreja do futuro vai ser aquela igreja que nós projetamos e trabalhamos para tê-la daqui 20 anos. Porque nós somos autores da nossa história. Muita gente tem medo do futuro, do que pode acontecer. E uma das coisas que foram importantes na minha vida ao estudar a palavra de Deus e entender as coisas de Deus, foi que, na verdade, o nosso futuro, ele não é um futuro incerto. As pessoas falam isso, né? Futuro é incerto, a única certeza que a gente tem é da morte. Eu aprendi a discordar disso conhecendo a palavra de Deus. O nosso futuro não é incerto, o nosso futuro é inespecífico. Quer ver uma coisa? Quantos aqui vão para o céu? Amém? Alguns estão indecisos ainda, dá tempo. Hoje mesmo você pode tomar essa decisão. Isso não é uma certeza, não? Então o seu futuro nesse aspecto é incerto? Não. Ele é inespecífico. Por quê? Você vai para o céu agora? Espero que não. Estamos em rota de avião aqui, pode ser que todo mundo vá junto. Mas esperamos que não. É inespecífico por quê? Você não sabe o dia que você vai, quando você vai e nem o que é que vai te fazer ir para lá. Mas tem outra coisa, a morte também. A morte é uma certeza, irmãos? Pelo amor de Deus. Não, a morte não é uma certeza. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor voltará. E quando Ele voltar, os que estiverem vivos
se encontrarão com ele nos ares. Se o Senhor voltar, o Senhor vai voltar, isso é uma certeza. E não depende de mim e de você, depende dele. Mas quando ele voltar, se você estiver vivo, então você não vai experimentar a morte. E então a morte não é uma certeza. Você tem duas formas de se encontrar com o Senhor e estar no céu: pela morte ou pelo retorno do Senhor. Então isso é inespecífico, certo? Então quando nós olhamos para o futuro, existem coisas inespecíficas, mas existem também certezas. E nós temos que nos firmar em Cristo para olhar para frente e ter a certeza de que Ele é quem governa todas as coisas e governa a nossa vida. E naquilo que depender de nós, nós fazermos o nosso melhor, sermos autores da nossa história. Qual a utilidade de nós olharmos para o futuro agora? Primeiro, nós nos prepararmos para algumas coisas que vão vir e nós construirmos o nosso futuro como autores da nossa história. Não ficarmos à mercê de tudo que ocorre por aí, mas nós trabalharmos para construir o futuro que nós desejamos. E tem um terceiro ponto também, que é para a gente rir depois. Porque a gente faz essa projeção hoje, a gente imagina como é que vai ser, conta um para o outro, e daqui 20 anos nós vamos rir da cara um do outro e de nós mesmos, para falar, rapaz, quanta bobagem a gente pensou. Você quer ver? Pega um pessoal aí que já tem 50 anos, por aí 60 anos. Esse pessoal, na década de 80, imaginava que o ano 2000 o mundo podia acabar. Tem gente aqui que acreditou nisso. Teve gente em 1999 achando que quando virasse para o ano 2000, que ia acontecer uma grande catástrofe, não sei o quê, que o mundo ia ser outra coisa, e virou o ano e continuou a mesma coisa. Tem gente aqui que acreditou nisso. Bug do milênio, não foi? Muita gente procurou o pastor Zé Carlos, pastor, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Está chegando o ano 2000. Ele falou, meu irmão, vive o ano de 2000 que nem você viveu em 1999. As mudanças são muito grandes. Nós temos, hoje, um número de cientistas vivos, atuando, maior do que nós tivemos em todos os séculos para trás. Nós temos hoje circulando informações diárias, mais do que as informações que circularam em todo o restante da história. Isso a tecnologia fez. Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de ter na nossa vida, que é nós estarmos firmados na rocha. Um dos slogans mais preciosos que eu já vi é da Mocidade para Cristo. No compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. É assim que eu imagino que tem que ser a igreja do presente e a igreja do futuro. Nós podemos pensar aqui vários cenários. Um cenário ideal. Qual seria o cenário ideal? A igreja cresce de tal forma, os cristãos se tornam tão profundos, que todo mundo se converte e o mundo todo vai estar na presença de Deus. Houve gente que já acreditou nisso. Isso é a teoria pós-milenista. A igreja vai crescer tanto, vai ser tão boa, vai dominar tanto, que vai virar o céu na terra. Isso ninguém praticamente mais defende isso. Mas esse seria o cenário ideal. Concordam? O cenário mais pessimista. Os muçulmanos vão dominar o mundo, o secularismo vai dominar o mundo, a igreja vai sumir, vai acabar o cristianismo na face da terra. É o cenário pior possível. Mas ninguém também acredita que vai ser assim. Quer dizer, alguns acreditam. Mas quando a gente pensa no cenário mais provável, é um cenário em que haverá disputa, sim, por espaço, entre outras religiões, dentre elas o Islã, que cresce muito, não por evangelização, mas por crescimento populacional e imposição de fé. O secularismo, que de certa forma é uma vertente também do cristianismo, foi se desenvolvendo a partir de algumas ideias, até mesmo da reforma, de liberdade e tudo mais, e foi para o outro extremo, que relativizou tudo. Essas duas coisas, elas são, sim, realidades, mas também a realidade que a igreja do Senhor Jesus vai bater contra as portas do inferno, e essas portas não vão prevalecer contra a igreja. E veja bem, o Senhor Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Tem gente que acha que é o contrário, é o inferno atacando a gente e a gente se protegendo, não. As portas não vão prevalecer, é aquela ideia de guerra. Não sei se já viram alguns filmes de guerra que tem o ariete. O que é o ariete? É um pau bem grande, pesado, que vem um monte de gente carregando e bate na porta, puf, para derrubar aquela porta. Então as portas não prevalecerão contra a igreja. A igreja ataca, nesse sentido, para derrubar as portas do inferno. E isso faz toda a diferença, porque nós deixamos de ser passivos esperando as coisas acontecerem e nós fazemos as coisas acontecerem. Eu não vou nem falar muito disso aqui, não. Vou passar para frente, senão não vamos ficar aqui só em teorias. Isso aqui é uma matriz SWOT. O que é a matriz SWOT? Analisa o ambiente interno, o ambiente externo, fraquezas, forças, oportunidades e ameaças. Não dá para a gente falar sobre isso aqui por conta do tempo. Mas é uma análise que toda instituição precisa fazer, a igreja precisa fazer. Quais são meus pontos fortes? Neles eu vou investir. Quais são meus pontos fracos? Eu vou me fortalecer para mitigar isso. Quais são as ameaças? Eu vou me preparar para transformar as ameaças em benefícios. E quais são as oportunidades? Eu vou me preparar para agarrar com toda a força todas as oportunidades que tiver. Assim a gente faz uma análise e a gente se prepara para o amanhã. A gente constrói um futuro com consistência e não só esperando que as coisas aconteçam. Mas vamos adiante. Por favor, Rubem. Lá no século I, em muitos momentos, né, da história bíblica, a gente vê que a coisa está mal. A coisa está mal, o povo está sofrendo, está debaixo de domínio, castigo, aquela coisa toda. Então surgem literaturas apocalípticas. O que são as literaturas apocalípticas? São algumas revelações ou promessas para o futuro, para dizer para aquele povo o seguinte: espera aí, não precisa você ficar para baixo assim, tem esperança, o Senhor é conosco. No final do século I, estava havendo perseguição. Os apóstolos já tinham morrido. Só um, possivelmente, estava vivo. Então foi escrito o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse fala sobre uma visão para o futuro. Para aqueles cristãos daquele momento e até os dias de hoje, pudessem entender o plano de Deus, pudessem entender que o futuro não é completamente incerto, que algumas coisas estão certas que vão acontecer. E que a história, apesar de todos os problemas, ela revela um Deus soberano que nos ama e que age através da igreja. E também para nos despertar para aquilo que faz parte da nossa responsabilidade, para nós nos prepararmos para enfrentar e para nós construirmos um futuro melhor. Vamos ler o texto de Apocalipse 3, de 14 a 22. E a partir daqui vamos para a análise bíblica. Apocalipse 3,14, carta à igreja, à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de alguma coisa, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que escolhi esse texto, irmãos? Porque o cenário que eu vejo nos dias de hoje é muito semelhante da igreja de Laodiceia. E olha, nós temos várias correntes aqui de interpretação. Alguns dispensacionalistas vão dizer: cada uma das 7 igrejas são eras da igreja, então Laodiceia é a última.
Outros vão dizer, não, 7 igrejas são 7 igrejas daquela época e não tem nada a ver com nenhuma das igrejas aqui. Outros vão dizer, são 7 igrejas daquela época e hoje nós temos igrejas com as mesmas características de algumas das 7. E eu entendo mais ou menos por aí. Mas o que eu quero dizer para os irmãos hoje, com toda certeza, é que nós precisamos tomar uma posição de ser uma igreja cristã, com Cristo ao centro, e não simplesmente uma igreja que faz parte da cristandade. Precisamos ser cristãos genuínos e verdadeiros e não simplesmente fazer parte da cristandade. Nós vamos falar um pouco sobre o que seria isso, que diferença seria essa. Mas eu já afirmo para vocês o seguinte: a igreja do futuro sempre esteve presente. A igreja do futuro sempre esteve presente. Nós vamos ver isso nas eras. Dos tempos, de todos os tempos, a igreja sempre esteve um passo à frente. A igreja minou a escravidão por dentro. A igreja trouxe valorização para as mulheres. A igreja trouxe uma grande contribuição para as organizações sociais. A atenção aos pobres e necessitados começou na igreja. Universidades começaram por influência da igreja. Direitos humanos, que se fala muito hoje, começou pela influência da igreja. A igreja sempre esteve um passo à frente. A igreja do futuro sempre esteve presente em muitos momentos de crise, de caos. E assim ela vai estar daqui 20 anos. Porque a igreja do Senhor, ela permanece, apesar de todos os problemas. E mais, a igreja do futuro sempre deixou um legado para um futuro promissor. Nós temos que ser a igreja do futuro hoje. E assim nós vamos construir o futuro. E quando chegar lá, nós já vamos estar pensando adiante. Pega homens que eram homens à frente da sua época. Jesus era à frente da sua época, Paulo à frente da sua época, Lutero à frente da sua época. Martin Luther King à frente da sua época. Homens que fizeram diferença, que fizeram história, porque foram verdadeiramente cristãos. E aí é onde está a questão. Nós não precisamos adaptar a nossa fé, a nossa doutrina, o evangelho, a absolutamente nenhum tipo de evolução. A nossa fé é a mesma. Ontem, hoje e eternamente será, porque nossa fé é em Cristo. Cristo é a palavra. E Ele mesmo disse, céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E Ele é a palavra. E o autor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nossa fé nele tem que ser a mesma de que os nossos pais da fé tiveram. Que Abraão teve. A nossa fé, tem que ser a mesma, irmãos. Agora a forma de transmitir essa fé muda. Jesus usou microfone? Jesus usou redes sociais? Não. Nem podia, não era o que existia na época. Ele poderia ter criado? Poderia, só fazer assim, puf, e aparecer. Mas, irmãos, Jesus esteve ali dentro do contexto da sua época. Nós temos que usar todos os recursos possíveis. Glória a Deus. Foi o anjo que arrumou. Nós temos que usar todos os recursos possíveis. Mas a pregação é a mesma, a mensagem é a mesma. É Cristo e esse crucificado. A essência da nossa vida cristã tem que ser a mesma. A forma de transmissão, como o pastor falou aqui, há um tempo atrás, culto de motociclistas, há um tempo atrás, isso era possível, irmãos? Esses grupos eram vistos com discriminação. Hoje você tem culto de motociclistas, de skatista, de surfista. E no futuro o que é que vai aparecer? Não sei o que é que vai aparecer. Mas nós vamos ser fiéis ao Senhor Jesus da mesma forma, proclamar o Evangelho da mesma forma e usar os recursos que aparecerem. Hoje a gente viaja de avião.
Sei lá, no futuro vai ter teletransporte? Sei lá, Deus já usou teletransporte com Filipe. Sei lá o que vai fazer, mas nós vamos levar a mensagem do Senhor. Amém, irmãos? Adiante. Vamos analisar aqui um fator, utilidade da igreja. Laodiceia pensa uma coisa, Jesus discorda. Qual que é a situação lá? Laodiceia pensa que é muito útil. Laodiceia é uma grande cidade, perto de Hierápolis. Hierápolis tinha as fontes termais. As fontes termais eram tidas como águas medicinais. As pessoas procuravam, faziam turismo para Hierápolis para ter contato com as águas medicinais e serem curadas. Ou era a nossa Caldas Novas da vida, né? Ou para passear e tomar banho na água quente. Então, Jesus faz uma comparação aqui importante. Quem dera fosses frio ou quente. Por quê? Porque a água fria é boa para beber. A água fria é potável. A água fria é vida. Quando você está com sede, você bebe uma água geladinha. Que coisa maravilhosa. É vida. E a água quente é o quê? A água quente é para lazer ou medicinal. Aí Jesus fala assim para Laodiceia: você se acha muito útil, mas você não serve nem para matar a sede, e você não serve nem para curar. Você perdeu as suas propriedades. Você se tornou morna. E como você não presta para nada, eu vou te vomitar da minha boca. A igreja caminha para isso, para se achar demais, se achar poderosa demais, com recursos financeiros, com recursos de comunicação, com posições sociais, status, políticos. Mas corre o risco de perder as suas propriedades medicinais, corre o risco de deixar de curar, corre o risco de deixar de trazer vida, corre o risco de ser uma igreja salobra, que não tem mais gosto, que não serve para mais nada. Para analisar o fator utilidade, e nós somos uma igreja, sermos uma igreja do futuro, nós precisamos ter bem claro para nós, não importa o que acontecer, da nossa direita ou da nossa esquerda, as mudanças que vão vir, nós temos que manter as nossas propriedades medicinais. Amém, irmãos? A partir do momento que nós não formos mais sal, não formos mais luz, nós deixamos de ser igreja de Cristo e passamos a compor uma cristandade. Há um tempo atrás, você não ouvia falar de evangélico não praticante. Hoje em dia você tem evangélico não praticante. Você tem evangélico que também é espírita. Espirogélico, né? Ou evampírita. O que é pior? Fora outras misturas. Aí você começa a colocar sobrenome na teologia e vai virando o quê? Teologia gay. É a teologia à luz de uma visão homossexual. Como assim? Teologia feminista. Você pega a teologia e transforma ela toda para uma visão feminista. Teologia marxista. Você pega a teologia... Ou seja, o sobrenome que se coloca na teologia está dizendo o seguinte: eu vou pegar a Bíblia e interpretar ela da minha forma. E aí você vai criando um monte de formas de interpretar a Bíblia e daqui a pouco ninguém sabe mais o que é a Bíblia. E aí a igreja vai se desfigurando e perdendo as suas propriedades, perdendo a sua propriedade medicinal. Deixe de ser uma igreja curativa para ser uma igreja adaptativa. Ao invés de nós amarmos as pessoas e essas pessoas serem transformadas aqui, nós vamos nos tornando iguais às pessoas para nós podermos trazê-las para cá. E não é isso. A adaptação é firmada na rocha. A gente adapta os métodos, a gente usa os meios disponíveis, mas nunca barganhando os nossos conceitos, os nossos princípios, Cristo no centro. Porque aí nós somos uma igreja cristocêntrica e não uma igreja que faz parte da cristandade. Dizer que é cristão
Milhões de pessoas dizem, mas são mesmo? Então Jesus deixa isso bem claro aqui. Não podemos ser mornos nesse sentido. Não podemos perder as nossas propriedades curativas e renovadoras da vida. Alguém pode ter muita coisa aos olhos da cristandade, mas provocar vômito em Jesus. Você pode ser um grande pregador da cristandade e provocar vômito em Jesus. Você pode ser uma pessoa de alto status, de alta posição e se proclamar cristão e provocar vômito em Jesus. Se você perdeu a sua propriedade medicinal, se você não serve para matar a sede de quem tem sede de Deus, e se você não serve para curar aquele que está enfermo espiritualmente, você não serve para mais nada, e você pode ser quem for. Rubem, por favor. Sobre a sustentação da igreja, Laodiceia diz uma coisa, Jesus diz outra. Jesus falou assim, Jesus falando, vocês estão se achando ricos, né? Dizem, rico sou e de nada tenho falta. Por que eles achavam isso? Eles tinham uma produção de vestes muito grande e a produção de um pó medicinal que servia para a cura dos olhos. Então eles se achavam poderosos, uma igreja poderosa, que tinha posse, que tinha bens. Então Jesus fala, na verdade, vocês produzem um pó medicinal, mas vocês são cegos. Vocês produzem roupas, mas para mim vocês estão nus. Vocês podem exportar roupas para o mundo inteiro. Quando eu bato o olho em vocês, eu não vejo as vestes espirituais, as vestes santas. Então, para mim, vocês estão nus. É isso que ele está dizendo. Corremos o risco de ser uma igreja muito poderosa financeiramente, muito poderosa de recursos, mas não termos dependência de Cristo. Não podemos deixar isso acontecer. E quando é que nós vamos decidir isso? Nós decidimos isso hoje. Se você tomar essa decisão, se nós tomamos essa decisão, nós vamos nos proteger das ameaças externas que vêm com secularismo. E assim nos mantemos cristãos verdadeiros e não simplesmente representantes da cristandade. O melhor que nós produzimos não é nada diante de Deus, se não for para a glória dele. Quem nos sustenta, irmãos, é Cristo. Não são as circunstâncias. As circunstâncias vão mudar. Muita coisa vai ficar difícil. Quem nos sustenta não são as circunstâncias, quem nos sustenta é Cristo. Próximo, Rubem, por favor. Sobre a intimidade com Jesus, Laodiceia sente uma coisa, Jesus sente outra. Laodiceia sentia estar perto de Jesus, mas estava resistindo à correção. Quanto maior a intimidade, mais sujeito à correção nós somos. Quanto maior a intimidade, mais nós queremos ser corrigidos por Cristo. Porque o Pai corrige aquele que Ele ama. Um sinal de intimidade é nós aceitarmos a correção, porque a correção nos chama para perto. Repreensão é chamar para perto. O que adianta se daqui 20 anos nós tivermos um culto aqui cheio, maravilhoso, de recursos especiais, de pirotecnia, de não sei o quê, maravilha, ótimo, não sou contra usar isso não. Mas se não tiver uma palavra de repreensão para te fazer melhor, para você sair daquela porta melhor do que entrou, melhor aos olhos de Deus, não adiantou nada. Se você ouvir uma pregação que não te desafia a ser melhor, essa pregação não valeu nada. É discurso filosófico. E uma coisa muito importante, nós não podemos querer intimidade com Jesus só no porvir. Ele fala, aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Quem quer se assentar no trono com o Senhor Jesus? Amém? Amém. Só tem uma coisa, ele fala assim, estou à porta e bato. Se você quiser sentar com ele no trono, no céu, deixe ele sentar à sala da sua casa hoje. Deixe ele sentar à mesa do seu escritório com você hoje. Esse é um desafio. Nós vivermos Cristo hoje. Sabe quando começa o futuro? Começa hoje. Eu vou me sentar com o Senhor no trono dele, porque eu abri a porta da minha casa para ele entrar hoje. O futuro começa aqui. É a igreja do porvir. É a igreja do futuro, presente hoje. É assim comigo, com você, é assim no geral, quando nós pensamos a igreja. E queridos, já para nós encerrarmos, nós vamos ter desafios sim.
Nós temos que pensar nas coisas boas do futuro e nas coisas também difíceis que virão. Nós temos que treinar os nossos filhos, por exemplo, para sofrerem perseguições. Quantos aqui treinam seus filhos para serem perseguidos? Olha, temos umas 3 pessoas, muito bem. Você ensina para o seu filho que ele tem que se guardar para o casamento. Os coleguinhas dele vão pressionar ele para ele transar. Ele não vai aceitar. E aí seus coleguinhas vão chamar ele de viadinho. Desculpe a palavra, mas é o que vai acontecer. Ele está preparado para isso? Você preparou as emoções dele para isso? Preparou as emoções dele para rejeitar o que é mal? E o pior, não é rejeitar o que é mal, é rejeitar a pressão do grupo. Preparou seu filho para isso? Isso é perseguição que ele vai sofrer. Careta, vai ser chamado de careta, vai ser chamado... Careta é da nossa época, né? Eu nem sei como é que chama hoje. Hoje é o quê? Mané. Sei lá o quê. Nós temos que prepará-los para isso. Porque a pressão vem forte, irmãos. A pressão vem forte. E se nós não prepararmos eles para isso, nós estamos deixando os nossos filhos mais frágeis perante os desafios do futuro. E muitos outros desafios virão. Mas se nós estivermos no compasso dos tempos, ancorados na rocha, nós vamos vencer todos eles. Todos eles. Com dificuldade, mas vamos vencer todos eles. E aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Porque o nosso futuro não é um futuro incerto, não. Quantos entenderam que o nosso futuro não é incerto? Amém? Tem alguns aspectos do nosso futuro que já estão definidos. Alguns são inespecíficos, mas pelo seu esforço e pela graça de Deus, vai ser um futuro promissor. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça. Deus querido, quando nós olhamos para o futuro, nós enxergamos desafios. Desafios que nós já temos hoje, que virão de formas diferentes, com alguns com mais intensidade, outros com menos, mas nós estamos aqui prontos para enfrentá-los com a graça do Senhor. Hoje, ó Pai, nos ajude a sermos cristãos verdadeiros e não simplesmente a sermos parte de uma cristandade que professa formalmente o seu nome, mas nós queremos viver o teu nome, viver a tua presença, viver os teus ensinamentos, o evangelho verdadeiro. Utilizando de todos os recursos que vierem, ó Deus, o nosso caminho, recursos que são aprováveis, aceitáveis, mas sempre ancorados no Senhor, firmados na sã doutrina e fazendo a tua vontade. Nos ajude a ser essa igreja do futuro, já no dia de hoje, para que nós possamos construir dias melhores para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.